Vamos continuar a nossa jornada sobre mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Rebeca. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo dessa série também Legado. Estamos ali falando, refletindo um pouco sobre as mulheres que nós consideramos marcantes aqui da Bíblia. E eu vou falar sobre Rebeca, sim, a esposa de Isaac e mãe de Esaú e Jacó. A gente vem falando, eu e a Vivi, vou colocar um cardzinho, que a Vivi também está falando sobre as mulheres. E eu vou aqui separar esse tempinho para a gente poder meditar um pouquinho sobre a vida de Rebeca. Bom, se você não conhece, eu vou fazer um breve resumo sobre a história dela, mas se você já conhece, continue aí ligadinha que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E vamos tirar algumas lições sobre a vida dela. Bom, resumindo, a história de Rebeca está lá no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão manda o seu servo, Eliezer, buscar uma mulher para o seu filho Isaac. E aí, mais alguns capítulos depois, né, que 26, 27, 28, Rebeca aí aparece esses episódios. Mas o que a gente vê, a primeira aparição dela é o seguinte: Abraão manda seu servo Eliezer buscar na família dele uma mulher para o seu filho. E ele vai dar uma ordem muito específica ao servo, pedindo para que ele jure, né, para que ele ali honre essa aliança, esse compromisso de encontrar a mulher certa para ele. Tinha que ser da parentela de Abraão, não poderia ser fora, não poderia ser de outro povo. E ali o seu servo, ele vai caminhando, ele volta para a parentela de Abraão e ele vai com essa responsabilidade muito grande. Ele pede ao Senhor, ele pede que Deus, confirme qual é a mulher. Aí, se você ler no capítulo 24, que é um capítulo longo, vê o temor que esse servo tem, né, esse peso de responsabilidade que ele sente ao escolher essa moça. E é interessante que ele pede apenas uma confirmação. Ele vai lá com os camelos e ele fala o seguinte: Senhor, né, Deus de Abraão, que quando eu for, né, quando eu chegar ao poço, que é essa menina, porque lá eles tinham o costume de sair determinadas horas para encher, para buscar água. Então ele fala assim, que eu peço, né, a mulher que se oferecer para dar água aos meus camelos vai ser essa. Então você já imagina aí muitas mulheres ali carregando seu balde, enfim, litros e litros, porque, por exemplo, um camelo, ele bebia não sei quantos litros por dia, então, imagina, era bem trabalhoso, né, era uma coisa pesada. E ele fala assim, bom, se ela oferecer para mim e para os meus camelos, é ela, né, esse é o sinal de que é ela. E assim foi feito. Rebeca foi lá, né, ele pediu, né, me dá de beber da água, e ela falou assim, pode deixar e eu vou também dar para os seus camelos. E ali ele começa a glorificar o Senhor pela confirmação por causa disso. E aí ele vai, né, falar com ela e ele vai dizer, olha, de quem você é, né, quem você é filha. Ele precisava saber qual era a parentela dela. E ela fala, eu sou filho de Betuel, filha de Naor e Milca. Então ele pôs filho de Milca, né. E aí Rebeca, ela vai levar esse servo para a sua casa, né, vai apresentar aos seus parentes, seu pai, né, sua mãe, seus irmãos, e ali vai falar com ele. E eles ali se alegram com esse servo, de Abraão e tal, da família. E aí é interessante que a família dela chega assim, né, vamos perguntar a Rebeca então se ela quer ir com esse servo, né, ele vai dizer que ele tem buscado, vai contar toda a história. E a Rebeca diz sim, eu gostaria de ir. Então ela toma essa decisão, porque ela poderia dizer não, eu não quero. Mas ela vai tomar essa decisão. E aí eles se despediram da Rebeca e tudo mais, e ali ela vai rumo à casa de Abraão. Interessante, gente, que a gente está em Gênesis, né? Então aquela construção da humanidade, aquela construção ali da genealogia de Jesus.
né? O Messias viria de Abraão. Então, como era importante que a esposa do filho da promessa fosse uma mulher de Deus, fosse uma serva, sabe? Então, que fosse da família de Abraão. Então, isso era muito importante. Rebeca, ela foi escolhida a dedo por Deus para que ela ali também gerasse os descendentes de Abraão. Então, você vê ali a construção, o cuidado de Deus nessa descendência de Abraão. E aí, ela vai e tal, e aí eles se encontram, e é tão bonito, porque quando ela vai... Então, se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, e seguiram um homem, né? O servo tomou Rebeca e partiu. E ali, Isaac estava ali também, lá no campo e tal. Eles saíram a meditar no campo, ao cair da tarde, e aí ele ergue os olhos e vê uma mulher. Então, Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou do camelo e se perguntou, quem é aquele homem? Então ela ali olhou para ele e ele fala assim, né? Esse é o meu senhor. E ela cobriu-se com véu. E aí o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então a Sara já tinha morrido e aí ele se casou. Bom, continuando para o vídeo também não ficar muito longo. E aí, o que a gente vai ver, né? Rebeca também era estéril. E aí, assim, Deus fala, né? O Isaac ora e Deus abre a madre de Rebeca e ela dá à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Só que Esaú nasceu primeiro, o primogênito, depois Jacó. Interessante que Jacó nasce ali segurando o calcanhar de Esaú. Então a gente conhece ali um pouquinho da história de Jacó. E aí eles cresceram. O favorito da Rebeca era Jacó, enquanto o favorito de Isaac era Esaú. Então você já vê ali naquela família certo favoritismo dos filhos. E com isso, como Rebeca, né, amava Jacó, então ela participou do plano de Jacó pegar a primogenitura do seu irmão Esaú, né? E aí ela ajudou também a Jacó na fuga dele, né? Então ali, apesar de ser o filho favorito dela, ela ali teve que abrir mão dele, porque ela nunca mais ouviu. Ele teve que fugir de Esaú, porque Esaú, né, sabendo da armadilha que Jacó fez, ele prometeu, jurou de morte a Jacó, né? Então ele falou assim, não, eu vou matar esse meu irmão. Então você vê, olha o conflito que aconteceu, gente. Terrível, por causa de alguns erros. O que nós aprendemos aqui em relação a Rebeca. A Bíblia vai dizer que ela era uma jovem bonita, né? Ela era uma jovem bela. Era uma mulher de fé, era pura, trabalhadora, hospitaleira e compreensível e confiável, né? A gente vê ali no capítulo 24. Então, ela foi escolhida a dedo para ser futura esposa de Isaac. Então, dá para ver que ela era uma mulher de família, ela vai ali contar para os seus parentes, né, para sua casa ali o que aconteceu. Ela toma a decisão de ir. Então, ela tem uma certa autonomia. E ali era assim, acredito que ela tenha visto realmente a mão de Deus sobre ela. E aí ela foi fiel, né? Ela teve ali um casamento com Isaac, ela amou Isaac, foi um casamento monogâmico, que a gente vai ver aqui ao longo da história, de homens se casando mais de uma vez. Isaac não, Isaac apenas se casou com Rebeca. Então a gente acredita ali que eles tiveram um casamento bonito, porém um pouco conturbado por causa dos filhos, né? E ali a gente vê, né, os capítulos mais à frente, a gente observa que Rebeca se tornou ali uma mulher não tão exemplar assim, né? O bom é que a Bíblia, gente, interessante que a Bíblia, ela mostra até os defeitos, mostra a qualidade, mostra defeito. Então uma hora você fica assim, poxa, glória a Deus, outra hora você fica, meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Como pode? Então a Bíblia, ela não esconde nada. E aí qual foi, né, as falhas de Rebeca?
ela teve uma falta de reverência, respeito e submissão ao seu marido, e na demonstração de favoritismo por um de seus filhos, trazendo rivalidade, engano e contenda. Porque imagina, a Bíblia não vai dizer, né? Mas a gente consegue imaginar que dos meninos crescendo, né? Cada um com seu favorito. Isaac também tem a sua parcela de culpa. Para que Jacó chegasse ao ponto de negociar a bênção da primogenitura, e Jacó, o nome Jacó remete a engano. Então, era de Jacó ser enganador, usurpador. Então, para que Jacó chegasse a isso, houve também ali um pouco da Rebeca. Provavelmente, porque se era o filho favorito dela, ela queria que ele também recebesse essa bênção. E ali, então, talvez ali na educação, na criação, ela foi colocando coisinhas no ouvido de Jacó, a ponto dele, né, Esaú, voltar de uma caça morrendo de fome, querendo ali um prato, e Jacó fala assim: não, eu te dou um prato de lentilha, meu irmão, já que está com fome, se me der a bênção da primogenitura. E Esaú não ligava, não estava nem aí, então, beleza, vamos lá. E assim foi, e ainda quando Isaac estava velho, né, já era cego, ele ainda assim, na hora da bênção, na morte de Isaac, ele conseguiu enganar, porque ele queria falar com Esaú, seu filho, né? Mas Jacó ali se vestiu, botou pele, porque Esaú era peludo, então ele botou, né, mostrou ali que era Esaú, mas não era. Então, a gente já vê ali um pouco da Rebeca, a influência da Rebeca sobre o filho Jacó. E aí isso trouxe realmente uma rivalidade, engano, uma contenda na família, gente. A ponto de, como eu falei, Esaú querer matar o próprio irmão, acabar com a raça do irmão. Então a inabalável fé da juventude de Rebeca vacilou e ela tomou em suas mãos as diretrizes do futuro dos seus filhos. Contanto que ela fala: vá lá com meu irmão, para que você, né, vá lá se refugiar com meu irmão e tudo mais, que é ali que ele conhece a Raquel. E ali, talvez o seu próprio discernimento sobre eles, reconhecendo Esaú como mundano e aventureiro, e a Bíblia vai dizer como era o perfil de Esaú, ou sua própria afinidade com Jacó, então vai mostrar ali que Jacó tinha uma certa sensibilidade. Jacó era um homem de tenda, né? A Bíblia vai dizer, ele era caseiro, enquanto Esaú era mais ali caçador e tudo mais. Ele perambulava ali pelas outros lugares, enquanto Jacó ficava em casa. Ou, né, talvez ali ela percebeu como mãe, né, que Deus tinha um plano na vida de Jacó, porque Deus vai dizer que Jacó foi escolhido, apesar dele ter sido o segundo a nascer. Então, de qualquer modo, o fato de enganar o marido não tinha desculpa, e o péssimo exemplo dado a seus filhos foi uma enorme tragédia. Mesmo que sua motivação fosse pura, suas ações foram erradas. Ela pagou um preço amargo, vivendo seus últimos dias separadas do filho, cuja presença desejava. Então, imagina, o filho preferido dela, ela ter que se separar dele, né? Então, Jacó se lembraria para sempre da mentira da mãe com relação a ele, e Rebeca enfrentaria a quebra de um relacionamento com o marido que amava com tanta devoção. Então, olha só a importância, gente, né, das nossas escolhas e quais são as consequências que se desdobram por essas escolhas. Então, para a gente finalizar, quais são as lições ali que a gente aprende com Rebeca? Então, a busca por a escolha e agência. Rebeca ali, ela teve uma participação ativa ao se casar com Isaac, porque ela diz para sua família: eu irei. Eles perguntam: Rebeca, você quer mesmo? Ela: sim, eu vou. Então, mostra ali que ela tinha uma vontade, uma escolha. Segundo, inteligência e astúcia. Então, Rebeca demonstrou inteligência e astuta ao arquitetar o plano para que Jacó recebesse a bênção, como a gente falou ali, né? Então, você vê a super influência que a mãe tem sobre seus filhos, né? E sobre seu marido também. E cuidado ao usar essa influência. Se você é mãe, né? Tome cuidado se isso não vai levar à destruição da sua família. Então, você vê, a Bíblia vai dizer que a mulher
sábia edifica a sua casa com as mãos, enquanto a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Então, o poder de edificar e destruir um lar está nas mãos da mulher. Só que cabe a você ver se você é uma mulher sábia ou tola. Terceiro, a proteção dos filhos e o favoritismo. Então, mãe, eu sei que mãe vai dizer que não tem filho favorito. Toda mãe vai dizer sim, mas a gente observa em certos comportamentos que a mãe tem uma predileção a um filho ou outro. Tome cuidado para que esse favoritismo não seja, venha realmente ali trazer contenda, dissensão entre os irmãos, Então, cuidado. E o último, a tomada de decisões em tempos de crise. A decisão de Rebeca enviar Jacó para longe da sua casa, lá para o seu irmão, demonstra sua capacidade de tomar decisões difíceis em situações de crise, visando proteger os próprios filhos, a família, Então, por mais que tenha sido uma decisão errada ali, tenha sido por uma motivação para fugir, ela tomou ali aquela decisão. Então, a história de Rebeca e seus relacionamentos com Isaac e seus filhos oferecem insights sobre as complexas dinâmicas familiares, incluindo comunicação, favoritismo e consequência das escolhas individuais no sistema familiar. Então, Rebeca nos traz esse poder que uma mãe tem, como eu falei, Então, cuidado, você que é mãe, cuidado com as suas escolhas, o que você faz em relação aos seus filhos. E se você ainda não é mãe, comece a aprender a ver aí nessas histórias dessas mulheres o que você pode fazer de diferente, o que você deve tomar cuidado. Então, essa foi a história de Rebeca. Eu espero que você esteja gostando e esteja também acompanhando a Vivi, que está sendo muito bom. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!